Oi, gente! Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre 7 coisas que eu fazia quando eu era criança. Exatamente. Isso aí. 7 coisas que eu fazia quando eu era criança. Não tem, né? Uma história assim pra contar de quando eu era criança. Eu era um anjo, né, gente? Minha mãe, coitada, acredita. Então, assim... Primeiro, apostar corrida com o locutor da telecena. Cara, quem nunca? Eu acho que todo mundo já fez isso, tipo, ficar lá contando 10, sabe? Tipo, só pra ver se eu chegava primeiro. Tudo bem, tinha umas vezes que eu errava, né, gente? Mas tudo bem. Número 2. Colocar o... Gente, eu coloquei aqui, tá? Porque eu esqueço. Colocar o braço na TV só pra ver, tipo... os pelinhos do braço assim, ficar arrepiado, assim, ó. A primeira vez que eu fiz aquilo lá, eu passei, né? E esbarrei meu bracinho, eu levei um susto. Aí depois parece que ficou viciante chegar assim, desligar a TV e ficar com o braço lá, só pra ver os pelinhos, sei lá, ficar. Ter atrito, né? É atrito que fala, acho que é. Número 3. Olhar de baixo. Gente, uma coisa que eu sempre fazia quando eu era mais nova, quando eu era criança, que era olhar debaixo da cama antes de dormir. Eu não conseguia de jeito nenhum dormir se eu não olhasse debaixo da cama. Porque quando eu era pequena, minha avó me contava umas histórias muito bizarras. Aí, tipo, eu acabei... Toda vez eu tinha que olhar debaixo da cama. Às vezes pode. Tinha que olhar debaixo da cama. Número 4. Tomar água. Gente, essa que eu vou contar pra vocês vão pirar. Sério, não tem risada. É porque, tipo... Quando eu era mais nova, eu sempre escutava minha mãe mexer falando assim, que se a gente, a minha avó também e tal, que se a gente tomasse água na concha enquanto lavava a louça, os peitos da gente crescia. E aí, tipo, eu falava assim, eu não acredito nisso, é mentira. Mas aí quando eu tava lavando louça, que eu tava sozinha em casa, gente, eu dava umas olhadinhas assim pro lado, e eu ia tomar água na concha, gente, vocês têm noção. Aí, assim, um dia a minha mãe falou assim, isso aqui, né, tava conversando que quando era mais nova, isso que crescia. Eu disse, mentira, porque eu já tomei um monte de água na concha, isso nunca cresceu. Gente, eu acho que, hoje eu falo assim, que bizarrice foi essa, gente? Que coisa mais trouxa, tipo, mano, é uma coisa muito sem noção, né? Eu falo, é só quando a gente é criança mesmo, porque hoje eu falo, não, gente, eu não acredito que eu fazia isso quando eu era criança, mas eu fazia. Número 5... Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Quando eu era mais nova, eu tinha um tio, que ele faleceu, mas assim, ele me ensinou que se você pegasse o refrigerante e desse uma frouxadinha na tampa e espremesse ela assim, ela ia sair o líquido. E aí, a minha mãe comprava refrigerante de farta, essas coisas assim, e o que eu fazia? Eu ia lá, primeiro assim, eu vou contar pra vocês como foi que eu aprendi isso. Eu ficava muito na casa da minha avó no sítio. E meus avós, eles compravam esses refrigerantes, essas coisas, levavam tudo e guardavam no quarto, lá na despensa. E aí, o meu tio sempre estava escondido tomando alguma coisa. E um dia eu falei, eu vou descobrir o que ele tá fazendo. Aí eu fui de pé lá, e aí eu vi ele, tipo, dando uma abridinha lá no refrigerante. Então, aí eu falei, tio, você... Aí ele pegou e me ensinou, mas não era pra me contar pra minha avó. Olha, dá uma olhada, vê como é que é. E aí depois desse dia, eu sempre fazia lá em casa. Minha mãe saía pra trabalhar, eu ia lá, pegava o refrigerante que tinha dentro da despensa, ia dar uma afrouxada e tirava o líquido de dentro. Quando a minha mãe ia procurar, gente, tipo, tava pela metade a garrafa. E aí ficava, véi, mas como? Tipo, se perguntando como que podia ter acontecido aquilo, sendo que não tinha nenhum furo na garrafa e a garrafa tava com lacre. Mas, cara, eu dava muita risada escondida, porque eu acho que... Só que daí depois de um tempo a minha mãe acabou descobrindo, né? Quer dizer, minha mãe não, minha irmã, e aí minha mãe descobriu, porque nem todos os nossos crimes são perfeitos, né, gente? Uma hora alguém acaba descobrindo. Número 6. Eu acho que a minha mãe nunca ficava tão louca da vida comigo que nem quando eu fazia isso. Eu pegava, quebrava as coisas dela e colava. Uma vez, eu e minha irmã brigando, a gente, tipo, ela tinha um pote assim de porcelana, tipo, bem grandão que ela ganhou de aniversário, tipo, de pôr arroz, mas não era pra pôr arroz, era só de enfeite. E aí eu e minha irmã brigando, gente, derrubou, cara, a tampa do pote. Foi feito caquinho, gente, caquinho. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei o Super Bond e colei, como se a minha mãe não fosse ver, né, gente? Mas tudo bem, eu peguei e colei.
eu colei assim, ficou bem perfeito, sabe? Nossa, muito perfeito. Tudo que... Só que como ficava lá em cima da geladeira, minha mãe sempre que limpava as coisas era a gente, minha mãe pegava pra limpar de cada 15 dias pra dar uma faxinona, minha mãe demorou. Só que a minha mãe nem... Ai, quando a minha mãe viu aquele vidro quebrado, gente, minha mãe queria matar a gente, sério. Minha mãe chega a chorar de tanta raiva, porque, olha... Mas era costume, cara. Eu e os meus irmãos, a gente sempre quebrava as coisas da minha mãe e dava um jeito de esconder. Uma vez a minha irmã... Vou contar um extra aqui. Uma vez a minha mãe pegou e falou pra mim assim, olha, você cuida da sua irmã e tem... A minha irmã queria comer ovo cozido. Tem um ovo cozinhando lá no fogão, cuida lá. E aí minha irmã pegou, minha mãe saiu e minha irmã pegou e foi pra rua e deixou o cachorro escapar. O cachorrinho da minha tia que ficou lá em casa. E aí eu fui atrás do cachorro. Gente, quando eu cheguei, tinha um buraco na vasilha de alumínio. Que tipo, tinha secado a água, o ovo tinha queimado e tinha derretido. Vocês não têm noção. Imagina quanto tempo que eu não deve ter ficado fora. Cara, eu fiquei louca porque era um presente que ela tinha ganhado de casamento. E aí eu falei, caraca, sabe aquelas leiteiras de antiga que nossas mães tinham? Então, caraca, minha mãe ia me matar, gente. Ia me matar. Sabe o que eu fiz? No fundo do nosso quintal, o quintal era bem grandão e meu pai plantava as coisas. E no fundo do quintal tinha uma pilha de madeira. Eu joguei lá atrás. E aí, tipo... Meus pais demoravam muito pra mexer. Aí um dia meu pai foi arrancar umas plantas que meu pai precisava de fazer faxina e meu pai resolveu tirar aquilo lá. Cara, minha mãe achou essa leiteira, achou copo, nossa, achou esse negocinho assim de plástico que a gente queimava. Inventava de derreter açúcar dentro do... Açúcar quente, gente, pelando, e a gente colocava nos copinhos de plástico. Eu fazia assim, ó. Pois é, eu era muito arteira. E pra terminar... Número 7, que esse item foi até minha mãe que me lembrou que eu tava fazendo a lista, era muita coisa, só que assim, eu não lembrava. E aí eu coloquei só... E aí minha mãe falou assim, por que você não coloca de quando você... Gente, eu era muito pirracenta, muito ciumenta. Eu morria de ciúme da minha mãe. Chegava alguém em casa, o que eu fazia? Eu pegava, ficava brava, tinha um pé de jaca do lado da minha casa, e meu pai tava mexendo na casa ainda pro lado de fora, e ele tinha feito um andame. Pra quem não sabe o que é andame, tá, gente? É umas madeiras que você coloca pra você subir rebocando a casa. E era bem alto. E aí não tinha como subir porque não tinha escada. Meu pai tinha arrancado a escada com medo da gente subir. E o que eu fiz? Tinha um pé de jaca. Gente, olha como que eu era arteira. Tinha um pé de jaca do lado. E eu subia sempre pra brincar. E aí, o que eu fazia? Eu subia naquele pé de jaca, ninguém sabia. Eu subia no pé de jaca, escondido sem ninguém ver. Subia em cima do andame e subia em cima da casa, gente. Olha só o nível de... anjinho que a pessoa era. E aí, assim, eu sei que a minha mãe demorou muito tempo pra descobrir isso. Minha mãe só foi descobrir um dia quando ela ficou preocupada procurando. Mas, olha, eu fazia isso direto. Era costume fazer isso. Não tinha como... Cara, eu era muito terrível. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber algumas histórias, tá? E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E um beijão. Tchau!